entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quinta-feira, dia 6 de julho de 2017. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Vale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Marcela Bastos, muito bom dia, Marcela. Bom dia, JR, bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos debatedores também. 96803-8319 é o WhatsApp que os nossos ouvintes participam com a gente. Eles escrevem dando opinião nos temas de hoje e mandam pra gente um áudio contando a história deles com o debate, que a gente vai tocar aqui. Já tá, ele coloca pra tocar, você fala. Chama o Luke aí, chama o Luke. Luke, fala com a gente, Luke. Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o Luke e eu sou de São Gonçalo e estou ligadinho no debate. J.R. Vargas, deixa Deus te usar. Queridos participantes da mesa, que vocês sejam e continuem sendo boca de Deus falando aos nossos corações. Amém. A paz do Senhor. Eu sou da Assembleia de Deus. Maravilha, meu querido Luke, Deus te abençoe. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Deus te abençoe muito aí, ó. Marcela Bastos, ontem nós fizemos aqui o lançamento e a consagração do e-book e do audiobook Nada Mais Será Como Antes. Ontem aqui é um livro meu que eu fiz há alguns anos e agora está sendo lançado por e-book e também por audiobook, já à venda, disponível aí nas várias plataformas. É só você acessar lá o Kobo, o Amazon. Você pode acessar também aqui pela MK Editora e você vai procurar pelo título do livro, Nada Mais Será Como Antes. Você joga lá, você vai ter acesso. Gosta de ler? Baixa no seu smartphone, baixa aí no seu tablet. Se prefere ouvir, você vai ouvir e vai conseguir ouvir aí, né, andando pela rua, dirigindo, vai ser uma bênção na sua vida. Bênção, puríssimo ouvinte, louvado seja o nome do Senhor. Deus é maravilhoso, vamos pra frente. Estamos juntos no Debate 93. Olha, nós não deu tempo de discutir esse assunto ontem aqui, nós vamos entrar nesse tema daqui a pouquinho, já, a história de um bebê canadense de 8 meses, que é provavelmente o primeiro caso no mundo de um recém-nascido com documento oficial em que seu gênero não é identificado. Essa foi a decisão para que ele pudesse definir assim que ele tivesse essa autonomia, essa expectativa. Isso aconteceu no Canadá. E as pessoas dizem o seguinte: olha, o mundo hoje é uma aldeia, o mundo está globalizado, acontece num ponto, vão querer também no outro ponto. E eu quero saber a sua opinião sobre esse assunto. A criança nasce, na sua opinião, já tem que colocar lá que é menino, é masculino, tem que botar lá que é feminino, ou na sua opinião isso deixa para mais adiante para a própria criança resolver? Evidentemente, por óbvio, tem aqui uma expectativa de opiniões dos nossos ouvintes, mas é sempre bom a gente tratar, debater e refletir sobre esse tema. Como analisar essa situação à luz da Bíblia? O que isso significa à luz da palavra de Deus, minha gente? Como pais cristãos devem conversar com seus filhos diante de toda essa mudança no mundo atual? Isso é uma mudança que está acontecendo diante dos nossos olhos. A gente abre, é isso mesmo, minha gente? É isso mesmo. Daqui a pouquinho eu te conto essa história aqui no nosso Debate 93 de hoje. Giovana tem 12 anos e há uma semana deixou o seguinte bilhete pendurado na geladeira: mãe, eu tô saindo de casa porque eu não aguento mais essa vida de tristeza e para curtir a minha vida de solteira. Tchau, beijos, te amo, disse aqui a menina de 12 anos, Giovana, para sua mãe. A mãe é a senhora Marinilde Ribeiro, que na hora em que a filha saiu de casa estava trabalhando e que agora vive a agonia
de não saber o paradeiro da menina que saiu de casa na quarta-feira, dia 28 de junho. No meio do seu desespero, a mãe disse que a relação com a menina era boa. Não briguei com ela nem nada, ela estava feliz aqui em casa nos dias anteriores. Se fosse algo comigo, com algo que eu tivesse falado, ela não teria escrito "me ama" no bilhete. Essa é uma história muito triste. Nós vamos estar discutindo aqui alguns aspectos dela. Por exemplo, você conhece alguém que largou tudo para trás pela ilusão de querer curtir a vida, como essa menina escreveu no bilhete? Sabe de histórias de pais que, assim como essa mãe, sofreram ou sofrem com a impulsividade dos filhos? Como lidar com os filhos adolescentes, hein, ouvinte? Conta pra mim. Quero saber a sua opinião, sua participação aqui no nosso debate 93 de hoje. Ouvinte dizendo: é muito difícil ser perseguida constantemente e manter a calma. Sei que Romanos 12:19 diz que a vingança é do Senhor, mas a verdade é que a vontade de me vingar é maior. O que fazer quando o nosso desejo é aniquilar aqueles que nos perseguem? Como conviver com alguém que nos persegue constantemente e nada acontece? Como amar uma pessoa que só inventa mentiras e calúnias? E quando o nosso emocional faz com que a gente acredite que todos à nossa volta nos perseguem? Pode acontecer. E começa a achar que tá todo mundo te olhando de lado. Às vezes a pessoa só tá olhando, mas a interpretação é essa. Vamos saber o que pensam os nossos queridos debatedores. Eu quero também a sua opinião, seja aqui no nosso WhatsApp ou no Facebook da 93 FM. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Pastor Paulo Afonso Generoso é pastor da Assembleia de Deus Betel em São Gonçalo. Muito bom dia, querido, bem-vindo. Nós já nos conhecemos há tantos anos, é um privilégio muito grande. O senhor já teve vontade de torcer o pescoço de alguém, no sentido figurado? Aquela expressão de você, se eu pudesse, né? Porque a raiva veio, a indignação veio, ficou bravo e depois mudou de opinião, pastor? Bom dia. Bom dia, J.R., bom dia também para os colegas debatedores e ao povo de Deus aí ligado na 93. J.R., essa vontade é uma coisa natural, né? O ser humano, ele tem na sua composição alguns elementos que se sobressaem, mas também tem aquele instrumento mau que controla tudo isso, que é a questão da vontade, né? Nós temos a vontade e o crente em Jesus, a vontade dele tem que estar submissa à vontade de Deus. Então, até porque a Bíblia diz: irai-vos e não pequeis, né? Então significa dizer que o crente pode se irar, o crente pode ficar nervoso, isso tudo pode acontecer. Afinal de contas, nós não somos super-homens, nem as pessoas podem botar a gente dentro de uma auréola achando que a gente é outro ser humano, é um extraterrestre. Nós somos humanos. Agora, a grande questão é que nós temos que colocar, sobretudo, a vontade de Deus sobre nós. Então, quando esses desejos vêm, que é natural, a gente automaticamente remete a nossa consciência, a voz de Deus em nós, e aí, peraí, eu não posso agir dessa forma porque eu sou uma nova criatura. E aí, o que vai preponderar é realmente esse novo homem que existe em nós. Mas vontade a gente tem, mas não há como, melhor dizendo, aplicar isso, realizar isso e fazer isso. Pastor Ailton Desidério, da Primeira Igreja Batista no Lins, bom dia, bem-vindo. É psicólogo, consegue entender as nossas inclinações, consegue interpretar? E aí, pastor, bom dia. Bom dia, JR, bom dia, amigos, irmãos, debatedores, ouvintes. Olha, tem um ditado popular que diz o seguinte, que vontade é coisa que dá e passa. Tem uma questão bíblica que diz o seguinte: sobre o teu desejo você deve prevalecer. Tem uma citação que é dada a Santo Agostinho que fala o seguinte: você não pode impedir que uma ave voe sobre a sua cabeça, mas pode impedir que ela faça ninho na sua cabeça. Então você não pode impedir que um pensamento venha, mas pode impedir que ele faça ninho. Vontade, existem pessoas que provocam, sim, existem pessoas que fustigam, sim, e dá vontade de esganar. Agora, daí para poder fazer, é uma distância que deve ser mantida. Pastor Neemias Lima é pastor da Igreja Batista do Braga, em Cabo Frio. Muito bom dia, pastor, seja bem-vindo. Uma de nossos ouvintes assim: JR, vontade de torcer o pescoço eu nunca tive, não. Agora tive vontade de quebrar. Aqui é mais quente. Aí ela diz assim: ainda bem que vontade dá e passa. Tá citando a frase aqui. Bom dia, pastor. Bom dia, JR, bom dia, colegas aqui também, queridos, todos os ouvintes. Pois é, eu me lembrei de que a esposa de Billy Graham, uma vez perguntaram a ela se ela tinha tido vontade de separar de Billy Graham.
em alguma vez, 60 anos de casamento, e ela disse: nunca tive vontade de separar-me dele, eu tive vontade de matá-lo. Então, mostrando a complexidade. A vida humana, no ser humano, é complexo e em intensidade maior ou menor, todo mundo já teve vontade algum dia de dar o troco, de aforra. De repente, aquele chute na canela que você levou na pelada, ou então uma relação de trabalho, familiar, você tem vontade, isso é algo que não pode ser negado. Negar isso, na verdade, é uma agressão, o Ailton pode discorrer com muito mais propriedade, mas é uma agressão à nossa natureza. Agora, sem dúvida alguma, isso pode ser controlado e, como cristãos, há ferramentas impressionantes, sem nenhuma negação de males que, não bem trabalhado, isso pode trazer. Verdade. Mas, como cristão, nós temos ferramentas interessantes. Índio da Costa é secretário de Urbanismo, Infraestrutura e Habitação da Prefeitura do Rio. Muito bom dia, Índio, seja bem-vindo. Como você lida com esse assunto, Índio? Bom dia, pastor JR, os companheiros da mesa aqui, os nossos pastores amigos. Dizer que acho que a melhor vingança é seguir a nossa estrada, estar ao lado das pessoas que você ama, com a sua família e o seu sucesso, né? Porque afinal de contas, o sucesso é o que cada um coloca na cabeça, né? Conquistar aquilo que você deseja, né? Então, não necessariamente é poder ou dinheiro. Não, sucesso é aquilo que você deseja conquistar e que você vai atrás. Acho que a melhor vingança, JR, é quando a gente alcança os nossos objetivos e aqueles que tentaram nos atrapalhar nesse caminho, eles ficam depois, alguns até arrependidos, né? Porque, poxa, não imaginava que fosse dar certo, podia ter mudado de opinião, ter feito antes, ter participado dessa caminhada e tal. Acho que essa é a melhor vingança, porque a vingança em si, no dito popular, né, de você dar o troco, ir atrás e tal, isso faz mal pro espírito. Você sabe que uma vez eu conheci uma pessoa que eu até reputo como uma pessoa que é uma pessoa má. Uma pessoa má. E uma vez eu disse assim: você deve odiar o fulano, né? E ele disse assim: não odeio. Porque o ódio faz mal para quem odeia. E a história da vingança, ela está baseada no ódio, né? Então, de fato, acho que o melhor troco que você pode dar é seguir a sua estrada, e isso faz bem à saúde. Como conviver, gente? Como conviver com alguém que nos persegue constantemente? E aí o ouvinte diz aqui: nada acontece, que é exatamente a impressão que a pessoa tem quando o outro vai lá, persegue, faz o mal contra ele, e passa o dia, passa a hora, e a pessoa continua lá, parece que melhorou, enquanto você está perseguido, sofrendo. Como é que vocês lidam com isso? Tem uma questão, JR, que é a questão da convivência. Ela deve ser dada em níveis. Ou seja, algumas pessoas você pode permitir e dar um certo nível de convivência mais abrangente, mais profundo, outras pessoas mais ou menos, e outras pessoas conservam-se à distância. Eu não tenho como interferir muito na questão do outro, mas eu tenho como poder, na verdade, permitir, biblicamente falando, que o Espírito Santo me controle no sentido de poder saber agir e reagir em relação às pessoas que estão ao meu lado. Tem uma frase do Joe Maxwell, que é um autor, ele fala muito em liderança, ele tem uma frase muito interessante, que ele fala o seguinte: eu não posso impedir, não, ele fala assim, não interessa o que as pessoas tentaram fazer com você. O que interessa é o que você está fazendo com aquilo que as pessoas tentaram fazer de você. Então, essa conjugação é interessante. Chamou de feio? Você se acha feio? Então, eu diria que tem que se estabelecer níveis de convivência. Mais próximos para uns, mais ou menos para outros, e manter a distância para outros. JR, há uma questão também muito interessante. Quando não é possível a separação, aí a gente tem que aprender a conviver com essas pessoas. Até porque eu acho linda a tradução desse texto de Romanos 12:19, quando usa a linguagem diferenciada, contemporânea, que diz assim: não insistam na vingança, ela não pertence a vocês. Eu vou julgar, eu vou cuidar disso. Então a grande questão é, no caso de Abraão e Ló, quando os pastores deles não se davam bem, Ló disse: não é bom que haja briga entre mim e ti, porque irmãos somos. Então você vai para a esquerda, que eu vou para a direita. Ou então se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Foi a separação. Agora, há casos em que a gente não vai poder separar. Você está dentro de uma corporação, dentro de uma instituição, dentro de uma igreja, dentro de uma família, conviver com essa pessoa realmente é muito difícil.
Então existe um processo também da gente anular esse lado ruim. Essa situação ruim a gente pode anular. Ou seja, aquilo não pode afetar a gente, porque a nossa capacidade de reagir ao mal, quando cristãos somos, né, é muito maior. Então nós temos a capacidade, senão Jesus não estaria convivendo com Judas o tempo todo e tratando ele. E Jesus sabia desde o início que ele iria trair, isso eu não tenho a menor dúvida. Então Jesus conviveu com ele, ainda deu a última chance a ele quando foi lá no jardim entregá-lo. Jesus disse: amigo, a que vieste? Demonstrando que ele ainda tinha amizade, que ele tinha carinho, e ofereceu, mas não foi possível aquela convivência. Agora, realmente é bem complicado na prática, né, dentro de uma família, a gente ter alguém que está o tempo todo, como disse o pastor, fustigando, né, tocando a pessoa, jogando piada, falando mal. É muito complicado. Isso acontece muito, mas aí entra a questão da nossa formação cristã. A gente tem que ter uma capacidade muito acima dessa linha de mediocridade e vencer isso e suportar, porque a Bíblia mesmo diz: andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Então não dá para andar junto, andem separados mesmo que emocionalmente. Eu concordo. Eu fico perguntando, até que ponto você tem que conviver com as pessoas que te causam mal? Pode ser irmão, pode ser irmã, pode ser pai, pode ser mãe, pode ser filho. A pessoa saudável, a pessoa que está preparada para o mundo, ela consegue se desligar desses que lhe causam mal, né? E ainda por cima, em alguns casos, manter o amor, né? O amor de irmão, de filho, de pai, de irmã, né? Mas isso não significa dizer que você tem que conviver, né? Então, se eu tenho uma família grande, né? E minha família é toda muito unida, né? Graças a Deus. Mas eu vejo, em alguns casos ali, pessoas que não se dão tão bem assim, elas se respeitam, elas continuam se amando, mas elas não convivem. Por quê? Por causa da fustigação, né? Que você falou aqui, bem colocado, né? Porque por sentimentos lá do começo da vida, muitas vezes que você desconhece, questões que são mal resolvidas ao longo da história, um fica fustigando o outro, e o saudável é você poder continuar amando, mas se afastar para evitar de ser fustigado. É interessante, o pastor trabalhou a questão dos níveis de convivência. É uma coisa natural, você no dia a dia estabelece esses níveis de acordo com, né, as situações da vida. Agora, uma questão que eu gostaria de levantar, por exemplo, normalmente um perigo é se essa percepção não parte de uma autoestima baixa de quem sofre por isso. Uma síndrome, né? De repente, até uma projeção. Ela, na verdade, está pensando, porque na verdade ela pensa assim. Então, o ser humano é complexo e se ela não tem a sua autoestima bem trabalhada, pode ser que ela perceba o que não existe por parte dos outros. É verdade, Neemias. E tem uma questão. Bom, a nossa autoestima, ela é prejudicada naturalmente. Nós precisamos ir aperfeiçoando. Biblicamente falando, Jesus falou novo nascimento porque dela é meio complicado, né? E por que eu dou tanto valor ao juízo que a pessoa faz ao meu respeito? Se ela me incomoda, se ela me fere, se ela fala mal de mim, por que eu dou tanto valor? Pode ser, né? Problema de autoestima, não é verdade? Sem dúvida, né? Sem dúvida, a pessoa pode estar convivendo com uma questão em que ela necessite de tanta admiração, de tanto reconhecimento, que ela, sabe, tem pessoas que se dão tanto, que se doam tanto, e elas acabam falando assim: mas eu me faço tanto, mas eu não recebo. Pode ser, com certeza. Agora, o que eu vejo também é o seguinte: é verdade que a gente não é obrigado a conviver com todo mundo, mas a nossa maturidade, pelo menos é o que eu presumo, e dentro da perspectiva cristã, é que a gente não deve evitar aqueles que nos trazem problemas, porque se nós fazemos parte de uma, hoje muito chamado de aldeia, né? Todo mundo conectado, se a gente faz parte de uma vida que, de certa forma, se interrelaciona, quanto mais nós crescermos e, de repente, impedirmos que esse tipo de relações deixem de existir e amistosamente consigamos viver, a gente contribui para a saúde da humanidade em todos os níveis. Essa perspectiva, pastor, parece muito interessante ser destacada também. Ainda que exista dificuldade, ou que exista alguma dificuldade de convivência, não pode desistir. Claro, exatamente. Porque pode parecer uma coisa meio simples, assim, dizer, a pessoa não vai com a minha cara, então exatamente. Vida que segue.
Vida que segue. A gente tem essa tendência, só que a gente tem que lutar contra a nossa própria dificuldade. Às vezes a gente não vai com a cara do outro lá, ou a pessoa não vai com a minha cara por uma dificuldade que eu criei, que eu estabeleci, ou é um mal entendido que pode ser resolvido, e pessoas assim podem se transformar em excelentes amigos. É verdade. Né? Quer dizer, existe uma ação divina que é sobrenatural. Deus pode curar relacionamentos partidos, Deus pode restaurar amizades que foram rompidas por coisas como essa aqui que o ouvinte diz, ó. Como amar uma pessoa que só inventa mentiras e calúnias. Um ouvinte aqui no nosso WhatsApp estava descrevendo aqui que no caso dela é a mãe. Ela diz que ela abre o olho e a mãe acusa. É o dia inteiro de acusação, de calúnia, etc, que podem ter vários motivos, entre eles idade. Mas para muita gente, no trabalho isso é difícil, né? Na escola isso é difícil. Eu tô pensando no povo de Deus que tá no ônibus aí, tá no metrô, o pessoal que tá no trabalho, no dia a dia, num esforço grande, gente que tá, por exemplo, desempregado. Dá um exemplo aqui. A pessoa tá desempregada. Tá batalhando por emprego, mas não consegue, não acha uma porta aberta. Aí chega alguém e diz, mas também só quer mamata, tá aí à toa dentro de casa, é um deitão. Quanta gente já deve ter ouvido esse tipo de palavra enquanto ele mesmo tá lutando. Só que a porta não abriu ainda, gente. Entendeu? Isso é complicado, não é, pastor? Sem dúvida, JR. E como as questões são assim distintas, depende do ambiente familiar e amigos e profissional e tudo mais, há de se ver também o seguinte, cada caso é um caso. Por exemplo, às vezes pode ser que aquela pessoa que é reputada como sendo a que está perseguindo, que está ferindo, ela está na verdade sinalizando alguma coisa que está equivocada, que está errada, e esta pessoa que recebe essa análise ou essa crítica não aceita. Por exemplo, eu não vi o vídeo todo, mas eu assisti o início de uma palestra do Sérgio Cortella, em que ele fala o seguinte: cuidado com as pessoas que só concordam com você. Entendeu? Não rejeite aquelas que em alguns aspectos discordam de você. Nós aprendemos nesse contraponto. Então, assim, às vezes tem a questão da baixa autoestima e às vezes tem a questão seguinte da teimosia. A pessoa que está, vamos supor, no ambiente de trabalho, está sinalizando, está falando, e a outra pessoa que está recebendo, ela não aceita que está errada, ela mantém o pé e aí cria uma inimizade, enquanto que com um espírito humilde, ela deveria reconhecer, poxa, tudo bem, né? Eu estou errada nisso. Ou seja, frente a um julgamento, a gente deveria fazer o seguinte: ouvir, analisar, reter o que é bom e jogar o resto fora. Por que vai guardar? Agora, querido pastor, a Bíblia também orienta a se afastar de determinados tipos de pessoas, né? A Bíblia mesmo que orienta isso. Então, isso quer dizer que há pessoas que a gente às vezes está vendo esse lado da baixa da autoestima, e aí é por isso que existem dois tipos de vingança. A chamada vingança pelo sentimento de injustiça, e a injustiça real, e aquele que a pessoa supõe que é uma injustiça. Ou seja, esses dois casos a pessoa quer se vingar, porque um é verdadeira a injustiça e o outro ele supõe que seja verdadeira. Então a Bíblia mesmo orienta a se afastar de determinadas pessoas que realmente são difíceis de lidar. Eu tenho um livro que diz como lidar com pessoas difíceis, e a gente sabe como lidar com pessoas. Tem pessoas que realmente não tem como você conviver. Então é melhor ele ficar separado do que você criar atrito, né? Ficar tritando, conflitando. É melhor se separar. Quer dizer, há situações em que não há mais. Então, como é que a gente vai fazer uma avaliação se aquela pessoa está com a baixa da autoestima? Aí precisaria de um psicólogo para dizer, chamar os dois, olha, ele está com problema, mas você também está. Então, na verdade, é o seguinte: às vezes não há como conciliar. Eu já trabalhei com pessoas que era difícil de se conciliar. Eu disse para ele, olha, eu vou lhe tratar profissionalmente, mas amizade com você eu não quero. Então, pastor, tem um outro versículo na Bíblia que eu não é do apóstolo Paulo, que ele fala o seguinte: enquanto for possível, tenham paz com todos. Com todos, então, exatamente. Vamos pegar esse enquanto for possível. Essa expressão enquanto for possível, sem fazer uma exegese livre aqui, sem ir no original, ela pode dar a entender o seguinte: no limite que você puder ir. Eu diria o seguinte, que descartar uma pessoa deve ser o limite
entendeu? Quando vê que não tem mais jeito, né? A questão não é nem descartar, é se afastar para evitar o atrito. Porque descartar não, a gente tem que amar as pessoas. Porque olha só, sobretudo amar as pessoas, mas não descartar. É verdade. Só uma consideração, tem outro texto na Bíblia que fala assim como o ferro afia. Como é que nós somos afiados? Como é que o ferro afia? É meio no atrito mesmo, entendeu? Agora, então, às vezes, assim, eu sou melhorado por concordância pelo relacionamento. É esse o ponto. Quer dizer, se a gente descartar de cara, é uma questão. O pastor, pelo que eu estou entendendo, o pastor Paulo está dizendo assim, ó, tem gente que não tem, que não é difícil. Quando a pessoa não é evangélica, ela diz assim, meu santo não bateu com dele. Aí quando a pessoa é evangélica, ela diz assim, meu anjo não bateu com dele. Vai adaptando. Tem gente que não vai com a cara de cara. Não acontece isso, não falou nada. Eles nunca conversaram. Simplesmente olhou e você não gostei. O caso de Alexandre Latueiro, Paulo mandou assim, olha, o Paulo entregou aí lá a Satanás porque não tinha como conviver com ele. Alexandre Latueiro perturbou Paulo o tempo todo. Então, há situações assim que nós temos que se afastar, às vezes até melhor. Eu queria só dar uma pitada, porque eu sei que não foi esse o link que vocês criaram aí com a Bíblia. Eu sei que há situações sim, por exemplo, Abraão e Ló chegaram a uma situação em que Abraão disse, olha, é melhor, gente, você vai para a esquerda, eu vou para a direita. Ao texto de Paulo, que Paulo sugere que você deve se afastar daqueles que resistem, não é, aos ensinamentos, sobretudo os ensinamentos da fé. Bem, nós temos um peso muito forte aqui. Para mim, a essência cristã, esse afastamento, ele pode ser algo de não permitir uma convivência ali diária, permanente, mas não pode haver o afastamento no que se diz respeito às emoções. Abraão ficou longe de Ló, um foi para a direita ou para a esquerda, ele deu a oportunidade de Ló de escolher. Quando Ló enfrentou o problema, ele estava lá para socorrer, não foi cortada a relação. Claro, se nós não podemos trabalhar juntos por uma situação, uma circunstância, o melhor é que cada um trabalhe, mas esse vínculo afetivo não pode ser cortado. Para esclarecer ainda mais, pastor, o Gênesis 13, versículo 7, é claro, houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. Sim. Não houve contenda entre Abraão e Ló, isso está certo. E aí Abraão diz para Ló, para que não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados, aí vem a escolha, quer dizer, e depois foi o próprio Abraão quem intercedeu por Ló. Isso, Ló não tinha a menor ideia disso, né? Quem clamou ao Senhor pela vida dele. Um ouvinte nossa diz aqui, JR, olha, esse debate de hoje é para mim. Eu estava sentada, né? No trem, aí uma senhora sentou ao meu lado, ficou da Central até Belfort Roxo. Quanto tempo dá mais ou menos? Bastante, bastante, né? Um bom tempo. Me empurrando, olha bem, sentou do lado e ficou empurrando. Tá com frio. Quando não aguentei e falei, senhora, não adianta empurrar porque eu não tenho mais lugar para ir. Ela virou para mim e me chamou de espaçosa e de gorda. Olha bem. Falei com ela, queria fingir que não estava ouvindo, porque iríamos direto à delegacia. Confesso que a viagem toda eu fiquei orando, Senhor, dá-me temperança, dá-me domínio próprio, mas a minha vontade, JR, era de enforcá-la. Graças a Deus eu não fiz a minha vontade. Compartilha, nosso ouvinte. São 11h35 na 93 FM. Esta é a rádio do povo de Deus, minha gente. Não é fácil conviver. Convívio não é fácil. Conviver é difícil. Mas olha, quando você tem o Espírito Santo de Deus, você tem o clamor, você pode buscar ao Senhor e pedir a Deus misericórdia e subir até o último degrau possível para manter relacionamentos que são absolutamente complicados. Estamos juntos no Debate 93. Manda um abraço aqui para o Paladino. Alô, Paladino. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. E um bebê canadense de 8 meses é provavelmente o primeiro caso no mundo de um recém-nascido com um documento oficial em que seu gênero não é identificado. O cartão de saúde da criança, batizado como Cyril,
foi emitido com a letra U, que isso em português, aqui eu já estou traduzindo para os queridos e amados ouvintes, é indeterminado ou não atribuído, lá na partezinha que vai dizer se é menino ou se é menina. Esse fato, que parece ser inédito no mundo, segundo a imprensa canadense, era uma demanda de Corey, que é mãe e pai. Corey é transgênero e se identifica como uma pessoa não binária, classificação usada por quem não se considera nem homem nem mulher e deseja que o filho descubra por conta própria o seu gênero quando for mais velho. Quero ouvir a sua opinião, querido ouvinte. Como analisar essa situação à luz da Bíblia? Como pais cristãos devem conversar com seus filhos diante de toda essa mudança no mundo atual? Vou começar ouvindo o pastor Paulo Afonso Generoso nesse tema. JR, eu não uso, por questões pessoais e pelo meu entendimento da Bíblia Sagrada, eu não uso a expressão gênero. Eu uso a expressão sexo. Porque a minha Bíblia vai dizer que Deus, Gênesis 2:24, vai dizer: deixará o homem seu pai, sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Deus ali estava falando da perpetuação da espécie humana, está falando de dois sexos. E quando a Bíblia diz que macho e fêmea os criou, isso para mim é um princípio. Isso ninguém vai mudar, ainda que queiram mudar pela ideologia, pelo marxismo, pelo pensamento, não vai mudar. Por quê? Porque existe, JR, um princípio que precisamos, a gente abandona isso, porque isso vai de encontro a esse pensamento da ideologia de gênero. É o princípio biopsicossocial. O homem, qualquer um, se você pegar um desses transgêneros, entre aspas, que existem, se fizer um exame de DNA, vai acusar os cromossomos masculinos. E no caso de alguns femininos que são efetivamente mulheres, quando for homem vai ser masculino. Isso ninguém muda. Psicologicamente ele é mulher, socialmente ele é mulher, mas biologicamente não é. Então uma pessoa, para se completar como ser e para definir, por exemplo, o caso do hermafrodito ou hermafrodita. Hermafrodita é aquela pessoa que você não identifica o sexo. Eu acredito que seja o caso desse bebê. Ou seja, ele tem alguma dificuldade porque o pai só conseguiu o cartão de saúde, mas não conseguiu ainda a certidão de nascimento. E se ele não conseguiu a certidão de nascimento, o que vai ser colocado lá? Ele entrou com uma demanda para conseguir isso. Isso é inédito. Aí as pessoas que leem essa notícia, olha como é que é complicado isso. Leem essa notícia de que nasceu uma criança sem sexo. Na verdade, ele tem o sexo, ele pode ser um hermafrodita. E se ele for um hermafrodita, aí vai ter que se fazer um exame de DNA. Agora, ele não conseguiu a certidão de nascimento ainda. É bom que saibam disso, porque ele ainda vai demandar para conseguir a certidão de nascimento, o que eu acho muito difícil, pela lei americana, acho muito difícil. Pode ser que ele consiga o cartão de saúde, que isso não tem muita relevância, mas a certidão é onde vai determinar que espécie é ele, que sexo é ele, é homem ou é mulher. Aí vai dizer, não, ele é neutro, como diz lá na Suécia, ren ou en, com H-E-N. Então lá não tem eles nem ela, aqui já estão botando o they, né, para não dizer, é eles ou elas. Na verdade, JR, esse princípio ninguém vai mudar. Ele pode ser socialmente mulher, pode ser psicologicamente mulher, mas todos eles biologicamente não vai mudar isso. Pode fazer um exame que está lá no DNA. É homem ou é mulher? Então eu fico com a Bíblia quando diz Deus os fez macho e fêmea os criou. Esse menino não é um caso inédito de uma pessoa sem sexo. É um caso inédito de conseguir uma declaração da saúde, um cartão de saúde para ele e sem identificação do gênero. Mas a certidão de nascimento é que eu quero ver. Eu vou acompanhar esse caso, inclusive, para mim saber. Para mim saber, porque aí vão pegar isso aqui como se o garoto fosse uma criação do mundo científico, biológico, social. A criança nasceu do ventre de uma mulher sem sexo. Eu duvido que essa criança não tenha sexo. Aí eu acredito que eles não estão querendo identificar, aí criaram essa ideologia, esse pensamento aqui que está já rodando o mundo inteiro. JR,
Tem um escritor, o Juan Carlos Ortiz, que ele tem os livros contando a história, ele vai dividir na Era das Trevas, a Era das Incertezas, né? Eu diria que nós estamos na Era da Vertigem, no sentido de que as coisas estão mudando muito rápido. A questão aí dessa colocação, eu, assim, discordaria no seguinte aspecto. Biblicamente eu concordo que é sexo masculino e sexo feminino, né? Mas a posição dessa senhora aí, parece-me, que reflete claramente um pensamento vigente no mundo. Infelizmente, não pela maioria, mas um pensamento vigente. Eu fico pensando o seguinte, esse é um ponto delicado que nós temos que tratar e saber lidar. Por exemplo, quando é no questão lá no Velho Testamento, que se destrói Sodoma, tem a sodomia, né? Que Deus ali foi pelo pecado do povo. Que é a prática do homossexualismo, ou seja, é algo muito, muito antigo. Quando se tem no Império Romano e na Grécia, é assim uma questão escrachante, digamos assim. E a igreja se manteve fiel aos seus princípios, porque eu penso discordar biblicamente, e a única maneira que eu acho de nós lidarmos com isso é pregando o evangelho. É pregando o evangelho, seja para uma ocasião, um rapaz foi na igreja, ele era travesti, ele falou assim, a gente não gosta de crente, porque crente quer fazer a gente como troféu, né? Porque um ex-travesti, por que não fala que é um ex-empresário? Então acho que a gente tem que tomar cuidado para poder lidar, esse pensamento é de vertigem. Essa senhora reflete um pensamento europeu, é uma imposição subliminar de destituir sexo e de destituir família. Disso eu discordo plenamente. Agora, a maneira de combater é que eu acho que a gente tem que saber como que faz. Tudo bem. Vamos pregando o evangelho. Só um ponto aqui antes de continuar ouvindo. O pastor Paulo, talvez por força de argumentação, usou até aqui se era hermafrodita ou não. Na argumentação dele, ele não disse que a criança é, porque não é. É só para explicar que os ouvintes estão entendendo que o senhor afirmou que a criança é. A criança nasceu, a mãe, pode como ser. Eu disse aqui, veja bem, queridos, eu estou usando aqui a terminologia que a mídia, que a imprensa está usando para a gente discutir exatamente até esse aspecto. Tá certo? Porque quando você lê uma matéria como essa aqui, que a gente faz a pesquisa e traz, a nossa equipe traz, é o seguinte, a maneira como a imprensa interpreta o assunto, que existe uma militância da mídia no mundo inteiro favorável a essas causas e a outras mais, em que se alguém é contrário, é conservador, é quadrado e é retrógrado e é fundamentalista. Se é a favor, é descolado, é moderno, é avançado. É essa a terminologia, não aplicada apenas a este assunto, mas a tantos outros temas, precisamos estar atentos a isso. Lembrando mais uma vez, o episódio que aconteceu no Canadá. Essa criança tem 8 meses, e o documento oficial, ele foi ganho numa questão judicial, entendeu? Exatamente numa briga para que isso se torne, se o pastor Ailton está falando que alguns reclamam que eles se tornam troféus para os evangélicos, mais troféu que isso aqui? Essa criança, estão querendo que essa criança seja um símbolo. É verdade. Estão querendo tornar essa criança um troféu. Não estão nem aí para essa criança. É verdade. Estão nem interessados nessa criança. Mas o que ela simboliza. Interessante o seguinte: primeiro, nós temos a Bíblia como um padrão. Mas a Bíblia é um padrão para nós. Nós não podemos fugir dessa realidade. É verdade. Então a gente sabe que é uma transgressão. Agora, parece que desculpe o Ailton aqui, porque somos amigos, interagimos todo dia, o pastor Ailton, não é? Desculpe essa... Ailton, meu amigo, então, não, mas aí as pessoas que estão lá do outro lado podem achar que seja uma falta de respeito, né, pela diferença de idade, desculpe. Você é mais velho, mas tudo bem, tá tranquilo. Mas aí, para exceder o pensamento, que para mim a questão que tem que responder hoje é como que nós vamos lidar, porque isso aí não tem volta. Não tem volta. Documentação é apenas mais um passo. E se você, como muito bem reportou a história, se você tomar a história, meu amigo, isso aqui é desde que o homem começou a viver em sociedade e essa luta, só que hoje a sociedade se organizando, um número dentro, sobretudo, numa cultura que respeita esse padrão e que concorda com esse padrão,
era muito maior, e esse número tem crescido, o outro lado, é normal que a sociedade se organize e comece a dar a esse grupo uma condição de convivência. Nós já temos ações na justiça em que eles estão ganhando e tendo lá os seus direitos. Então, a resposta que a gente tem que dar é essa. O que a igreja está mostrando para esse pessoal, com amor, com respeito, com dignidade, com fundamento, que há uma vida melhor. Porque nós não temos dúvida, sem nenhuma ofensa. Não há projeto quando foge a esse padrão de um homem com uma mulher. Não há projeto de vida. Então, por isso, eu penso que a igreja tem que estar preparada para isso. Olha, de qualquer maneira, eu queria sempre lembrar aqui aos nossos queridos ouvintes que menino é menino e menina é menina. Você nasce menino ou você nasce menina. Em alguns raríssimos casos pode haver um hermafrodita, mas o Falcão a que grande disse, verdade... não é homem, né? Mulher, não deve. Não tinha aquela música, né, do Pepeu Gomes que disse Deus é menino e menina, sou masculino e feminino. Eu ficava pensando que aquilo fosse parar na música. Eu era muito jovem naquela época, eu tô com 46 agora. E eu ficava imaginando que aquilo ali era só uma questão lúdica da cultura, da brincadeira e tal. E agora, o que acontece... O Tim Maia, homem não pode dançar com homem, nem mulher com mulher, né? Mas aí o Tim Maia já coloca e já corrige, né? Só não vale dançar homem com homem, nem mulher com mulher. Exato, não vale. Ele vai corrigir. De qualquer maneira é o seguinte, não é por conta de um documento, por conta de um movimento de descolados ou não descolados, que o homem vai deixar de ser homem e a mulher vai deixar de ser mulher. Né? Tem uma questão que ela é física, ela é concreta, ela é real. E aí sim a gente também tem que entender e respeitar aqueles que têm uma orientação, um desejo diferente e tal, e argumentar, conversar, cada um tem a sua realidade. Agora, tentar distorcer a realidade é algo que não é factível, né? Você nascer menino e dizer que agora não tem sexo, nascer menina e dizer que não tem sexo, quer dizer, seja no Canadá, no Japão, no Brasil, em qualquer lugar do mundo, quando a pessoa nasce, e aí bem colocou aqui o pastor Neemias, né? Você não tem condição nenhuma de formar uma sociedade que não seja através da reprodução. E a reprodução ela se dá na família tradicional, que é um homem e uma mulher formando um casal. E sem nenhuma ofensa, eu gosto de lembrar sempre o seguinte, quando eu estou com algumas pessoas conversando sobre esse assunto, inclusive em alguns debates com pessoas que defendem, eu digo, olha, se os nossos pais optassem por uma vida como essa, nós não estaríamos aqui. Simples. Tem uma coisa, Neemias e amigos, assim, que a gente precisa colocar na pauta da igreja. Esse pessoal vai chegar na igreja como pessoas que, como qualquer outra pessoa, tem anseios de existência. E nós precisaremos tratá-los desse ponto de vista. Assim não chega na igreja um traficante, não chega uma pessoa que vem da prostituição. A gente tem que saber lidar. Vão chegar com trejeitos, vão chegar com... Sabe, eu acho que a polarização é como você disse, nós estamos sobre uma égide, que é a Bíblia. Então, se eu fugir disso, eu fujo do que onde eu estou colocado. Agora, a igreja, eu acho que a discussão não é mais assim frontal, no sentido de que é assim como o Índio falou, respeita a pessoa, cara, respeita esse pai, essa mãe, de uma maneira assim, ela está, no meu ponto de vista, intransigindo sobre uma vida que Deus deu a bênção dela poder gerar. Tá entendendo? Agora, a nossa questão é o seguinte, o problema do homem é mais do que o homossexualismo. O problema do homem, ele é espiritual. E cada vez mais essas pessoas com tendências ou práticas homossexuais vão aparecer na igreja. Mas, como que nós vamos lidar pastor, com isso? Olha só. Não, respeito. Assim, só esclarecendo. Dizendo que o seguinte, a posição, mas aquela questão da convivência, como que a gente vai poder passar essa mensagem? Eu queria dizer uma coisa pro irmão. Primeiro que foi colocado aqui que a Bíblia é um livro de conduta e regra para nós, que é uma palavra para nós. Não, a Bíblia é uma revelação pro mundo. Nós temos duas revelações, a natureza e a Bíblia. Então, a natureza é para o homem e a Bíblia é para o homem, não é só para o homem crente. Tanto que a Bíblia diz que Deus amou o mundo. Então, a Bíblia é uma regra de fé para todo mundo. Só que eles não obedecem. O grande problema é esse. Não pode ser regra de fé para todo mundo de quem não aceita a fé, Tudo bem, querido. Mas aí que está. Ele precisa aceitar a fé. Então, aí mas é para ele. A Bíblia é uma revelação de Deus para o mundo, não é para a igreja. Justo, mas se enquadra... Então, segundo ponto. A questão da gente lidar com essa questão
é só menos importante. Por quê? Não é porque está enchendo o mundo de pessoas transgêneras que a gente vai ter que adaptar a nossa vida espiritual, a igreja, a Bíblia, isso. Eu sei, mas fica transparente, para minha percepção, que a gente vai ter que... Olha, a Bíblia é regra de fé e prática para nós. Então nós já conhecemos a Bíblia. Nós temos que ser um João Batista. Dizer para Herodes, não te é lícito possuir. É uma mensagem da Bíblia, a gente não pode mudar. Então, nesse caso, a gente tem que ser agudo para dizer a essas pessoas, olha, eu amo você, mas eu não concordo com o seu comportamento. Mas olha só, e você, se chegar aqui para ser crente, mesmo que você tenha feito a transgenitalização, mesmo que um homossexual tenha feito transgenitalização, ele vai sentar, entre aspas, que não existe mais isso, mas sentaria no banco de homens, porque ele é homem biologicamente. Agora, eu vou tratar ele com respeito, agora ele não vai poder viver esse modus vivendi dele atrelado a essa prática homossexual, porque senão estaremos concordando com o pecado. Desidério. A questão é a seguinte: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, né? Então o princípio não é ser membro da igreja, é ser transformado pelo Senhor Jesus. E nós, o que eu estou colocando é o seguinte: a igreja, enquanto porta aberta para o pecador, ela tem que estar preparada para poder receber. Qual é a nossa mensagem? A nossa mensagem não é pregar se é homem ou se é mulher, muito embora eu entenda biblicamente. A nossa mensagem é pregar o evangelho que transforma o homem. Eu estou falando de uma questão de aceitação da pessoa, seja preto, branco, hétero, homo. Não é concordar, mas é respeitar, aceitar, e mas quando ele aparecer, quando ele aparecer na igreja, saber lidar. Eu já recebi um homossexual lá, inclusive a ideia do processo aqui, se eu estou entendendo bem os dois irmãos, é o seguinte: no primeiro aspecto, dizer o seguinte: olha, a gente precisa pensar sobre o assunto, a gente tem que estar preparado para receber, a gente tem que ter uma palavra firme, a gente tem que ter uma palavra de acolhimento, mas a gente não pode aceitar a prática do erro como se o erro fosse apenas uma questão, relativizar. Fosse uma coisa assim. Então é tratar o assunto como o assunto é. Tem que enfrentar, encarar o assunto como o assunto são. Os assuntos estão ali na nossa frente. Os temas, esse é um. Tem muitos outros temas que a gente precisa tratar. Agora, a perspectiva nossa aqui é sempre à luz da Bíblia. Então, o que a Bíblia diz, eu acho que para todos os nossos ouvintes está super claro. É homem, é mulher. Foi assim que Deus os criou. Esse é um processo daqui. Falamos aqui sobre uma pressão da sociedade. Muita gente começa a discutir esse assunto como se quem defendesse esse tema fosse alguém ultrapassado, retrógrado, quadrado, fundamentalista. E a gente tem que ter a habilidade suficiente para encarar esse tipo de resistência, compartilhando a nossa opinião. E assim como exigem dos que pensam dessa forma tolerância, né? Não, vocês têm que tolerar. A grande intolerância também do outro lado é quando esse outro lado não respeita a nossa opinião. Com certeza. Não é verdade? Pois não, pastor Neemias? Pois é, só para esclarecer o seguinte, que a motivação foi a partir da minha declaração. A Bíblia é um padrão, claro. Toda a literatura, quando ela é apresentada, é para o mundo todo. Mas o Alcorão não é um livro padrão para nós. Mas eles podem dizer, está aí à disposição de todo mundo. A Bíblia é, claro, a palavra de Deus, nós cremos, é um padrão para nós, mas o ateu, ele pode não ter a Bíblia como referência, e não tem normalmente. Outros religiosos também. Agora, eu creio na Bíblia como palavra de Deus, como manual de regra de fé e prática, como uma palavra autorizada e que nos dá rumo, e é capaz de dar rumo à sociedade. Mas nós não podemos negar que ela não é um padrão para aqueles que não querem. E aí a nossa grande questão é o que a Bíblia ensina, como que a gente vai aprender com a Bíblia a conviver com essas pessoas. Nós não podemos perder o pano de fundo que Jesus comia com as prostitutas, com os pecadores, e ele foi acusado de ser também como um deles. Está lá nos evangelhos. Então, esses dias eu estava preguei normalmente, e quando foi à porta, despediram um casal que eu não tinha nem percebido que estava lá. 2 jovens, e sexo masculino. Não é casal. Não, casal. Casal, no caso, 2 companheiros ali, é verdade. O casamento é verdade, você tem razão. Então, é uma realidade que nós temos que aprender que respostas daremos. Muito bem, diante de tudo isso, minha gente, muitos assuntos, esse é um tema extremamente oportuno, é do momento, é da hora, você precisa saber o que dizer e saber o que dizer
da melhor forma possível, expondo com seriedade e tranquilidade aquilo que a palavra de Deus nos ensina. É por isso que nós estamos aqui, para pensar, para analisar e discutir temas tão importantes quanto esse. Hoje nós recebemos aqui uma figura queridíssima na nossa caravana da solidariedade. E é tão importante quando você acolhe as pessoas com carinho, com amor, como nós recebemos aqui a Maria Silene. A Maria é uma menina de 51 anos, jovem ainda, veio lá do Ceará para enfrentar aqui a luta no Rio, cheia de sonhos, de batalhas, e acabou tendo grande dificuldade. Um menino de 14 anos, uma menina de 16 anos faz aniversário amanhã. A Júlia completa aniversário amanhã. E muita gente resolveu presentear a Júlia, porque a Júlia nasceu com paralisia e é uma batalha muito grande que ela tem. Queremos agradecer de coração a todos esses maravilhosos ouvintes, o carinho deles e a participação deles com a gente no nosso Debate 93 de hoje, porque afinal de contas é gente que se mobiliza, é gente que faz, é gente que estende a mão para abençoar. Gabriel de Imbariê oferecendo transporte, Sônia Maria de Nova Iguaçu doando a máquina de costura reta. Movinte de São João está doando cadeira higiênica e pacote de fraldas. Johnny de Caxias oferecendo transporte para buscar as doações. Rosane de Irajá doando 4 pacotes de fraldas e pomada de assadura. Marcelo está em Minas acompanhando a gente, já doou uma quantia em dinheiro. O Francisco está no centro do Rio doando uma quantia em dinheiro. Anderson de Nilópolis está doando cesta básica e oferece carro para pegar e levar as doações. Kleberson de Maria da Graça doando cadeira higiênica. O Francisco da Ilha do Governador doando quantia em dinheiro. O Raimundo da Silva de Caxias doando uma quantia em dinheiro. Rosa dos Santos da Penha doando cadeira higiênica usada em bom estado. A Leila de Mesquita doando quantia em dinheiro. A Patrícia de Vila Isabel também doando quantia em dinheiro. Da mesma forma, Simone de Higienópolis. A Francisca da Abolição doando uma quantia em dinheiro. A Margarete de Nova Iguaçu doando fraldas. O Nando da Gardênia Azul oferecendo transporte. Cristiane do Centro de Duque de Caxias doando máquina de costura reta industrial. Auricé de Niterói também está doando máquina de costura reta industrial. Carlos de Jardim América doando 2 cestas básicas. Vigilena de Maricá está doando máquina de costura portátil. A Sônia de Nova Iguaçu doando máquina de costura. A Débora do Engenho Novo doando quantia em dinheiro. Geraldo da Vila Valqueire doando cadeira higiênica. A Neide de Senador Camarata doando quantia em dinheiro. Gilberto do Centro doando quantia em dinheiro. Iago de São João doando quantia em dinheiro. Elizabeth de Bento Ribeiro da mesma forma doando quantia em dinheiro. Edna da Pavuna doando uma cadeira higiênica. Maria de Vila Isabel doando máquina de costura. Ei, Maria Silene. E a Maria disse aqui, depois que terminou a caravana, ela falou assim: olha, e meu filho, o Pedro Henrique, tem 14 aninhos, ele vai fazer um teste no futsal do Vasco, vai fazer um teste em agosto, mas ele não tem um calçado apropriado para fazer o teste. E aí, querida Maria Silene, tem um grupo cristão que trabalha com atletas chamado Craques da Paz. E eles estão oferecendo para vocês, pro Pedro Henrique, o calçado apropriado para o futsal. Eles querem entregar para que ele possa experimentar, para ver se cabe direitinho no pé dele. E mais do que isso, vão fazer um acompanhamento para dar a ele o suporte espiritual para que esta seja uma carreira, pela graça de Deus, vitoriosa no campo, na quadra, mas sobretudo vitoriosa do ponto de vista espiritual. Deus está fazendo mais do que nós pedimos ou pensamos. É tempo de dizer ao Senhor: muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. É desse jeito que deve ser o posicionamento do cristão, daquele que é nascido de novo. Por todas essas coisas, nós só podemos dizer ao Senhor: louvado seja o nome do nosso Deus maravilhoso. Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor,
e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro e não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Maravilha, agradecendo ao nosso Deus e Pai por esse povo maravilhoso de Deus que nos acompanha, carinhoso, povo de Deus amoroso. E aqui é transparência, é relatório, a gente tá dando um relatório para você acompanhar, saber exatamente como são as coisas. Graças a Deus também hoje pela vida do pastor Carlos, também da pastora Silvia, completando hoje 44 anos de casados. Que maravilha, que Deus abençoe, renove cada vez mais. Alô, pastor Carlos, alô, pastora Silvia, Deus abençoe, que a bênção de Deus esteja grandiosamente sobre a vida de vocês a cada dia, fortalecendo. É você, ouvinte amado, que nos acompanha, muito obrigado pelo seu carinho. Ontem, minha gente, nós fizemos aqui um desafio para os nossos ouvintes, fruto do debate. No programa, o assunto entrou e de repente essas coisas que sobem assim, que Deus abençoa, de dizermos para os policiais, estão sob fogo cruzado o tempo inteiro, passar pelo policial e dizer: policial, Deus te abençoe e te guarde, o Senhor te abençoe e te guarde. E o desafio foi aumentando, passar pelos carros de polícia muitas vezes, lá no outro lado, você não está conseguindo falar para a pessoa ouvir, você estender a sua mão e dizer: o Senhor te abençoe e te guarde. Evoluiu para, quem sabe, algumas igrejas ou grupo de pastores, de irmãos visitarem os batalhões e dizer: nós viemos aqui orar com vocês, pedindo a bênção de Deus, sem pedir nada em troca, hein? Sem pedir nada. Dá uma olhada na nossa igreja. Para com esse negócio. É por amor, é gratidão, é pedir a bênção de Deus. Isso foi evoluindo. Nós tivemos aqui depoimento de policiais, depoimento de esposas de policiais, de esposas de guardas municipais, de toda sorte de pessoas participando. Eu quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes e o apoio de cada um deles. É aqui um policial que ligou e deixou a mensagem para você, ouvinte amado, ligado no Debate 93. J.R. Vargas, sou policial militar, quero parabenizar 93 por essa iniciativa e de antemão quero dizer que essas ações das pessoas nos abençoarem, orarem por nós, isso nos deixa muito felizes, é um reconhecimento do nosso empenho, do nosso trabalho, porque na maioria das vezes o que ocorre geralmente são as pessoas nos tratando mal, interpretando a nossa ação de uma forma negativa, e quando a gente percebe que uma rádio, o povo de Deus, ele se mobiliza para tentar de alguma forma mudar a concepção da população, isso é positivo, isso é Deus. Deus te abençoe, fica na paz. Obrigado, meu querido, Deus te abençoe de igual forma. Aliás, essa é a frase, que o Senhor te abençoe e te guarde, a você e a todos aqueles que fazem o trabalho que deve ser feito. Obrigado pelo seu carinho, vamos continuar essa bênção. Já vi gente ontem na rua, encontrei com gente na rua dizendo: olha, saí hoje, tô aqui procurando para poder dizer: o Senhor te abençoe e te guarde, louvado seja o nome do Senhor. Pastor Ailton Desidério, um abraço, querido, Deus abençoe. JR, Deus abençoe você, Deus abençoe a rádio, é um prazer, um privilégio poder estar aqui. Eu fico até emocionado com essa ação da rádio, com as pessoas, essa questão do policial. A gente está lançando lá na igreja, com igrejas evangélicas, uma ação de paz na cidade. Vamos colocar cartazes, vamos orar durante 30 dias. É isso que eu acho que a gente deve fazer. Parabéns aí. Maravilha. Índio, obrigado, um abraço, querido. Olha, obrigado. Eu queria pedir aqui ao pastor que, já que vai orar pela cidade, ora pelo estado também, porque não tem cidade segura hoje aqui no Rio de Janeiro. Tá uma loucura esse negócio. Outro dia estava com o pessoal da polícia que diz que tem 12 mil fuzis na mão de pessoas só na região metropolitana, na mão de bandidos, né? Mão da polícia. Isso é guerra civil. Mas olha, deixar meu abraço, JR, aqui, o meu carinho. Quem quiser continuar essa conversa, o meu Facebook é Índio da Costa, facebook.com/Índio da Costa. Muito obrigado pelo convite, pela participação aqui na rádio. Pastor Neemias, obrigado, um abraço, querido. Um abraço, JR. Eu quero mandar um abraço para o pastor Alaí Lima, está aqui comigo, meu irmão, pastor da Primeira Igreja Batista de Jardim Alcântara, São Gonçalo, e todos os membros lá. E também da Igreja Batista do Braga, em Cabo Frio, estamos lá à disposição. Quem desejar, com alegria estamos aqui. E um abraço para vocês todos aí. Obrigado, meu querido. Pastor Paulo Afonso, obrigado, querido. Obrigado a você, JR. Eu queria mandar 2 abraços, se você me permitir. O primeiro para a membresia da Assembleia de Deus Betel, que estará hoje começando uma grande campanha da família sobre a proteção de Deus. E um abraço para minha esposa, que nós amanhã estaremos completando 45 anos de casado. Olha, e é boda de quê? Rapaz, muita coisa, né? Vamos ver a equipe me ajudando aqui.
E me ajudando, 45 anos, é boda de quê? 45 anos. Vamos lá, a equipe vai ajudar, a equipe tá aí. Mas, enfim, olha, parabéns, viu, pastor? Eu queria mandar um abraço pra minha esposa, amanhã estamos completando essa 45 anos, né? E boda de Safira, olha aí. Safira. Merece, hein? Merece. Aquele anel. E ela tá muito feliz, amanhã nós vamos estar juntos, sozinhos, né? Pelo menos esse fim de semana sozinho, eu e ela. Não tem filho, não tem neto, não tem igreja, não tem ninguém. É eu e ela. Muito bom, pastor. Vamos viajar e um abraço para minha esposa. Maravilha. E que Deus nos abençoe, amém, né? E que muitos casais cheguem e passem dessa data. É, né? Isso aí, palavra boa. Muito obrigado, querido pastor Paulo Afonso Generoso. Nós vamos orar juntos aqui e o pastor Desidério vai orar conosco. Vamos apresentar todos os temas diante de Deus em oração. Lembramos desses assuntos. Nós temos um tema que sobrou hoje aqui pra gente estar falando amanhã, que não deu tempo hoje aqui para não apertar. Vamos orar pelas pessoas que estão agora enfermas, quem está com seu coração enlutado. Nós oramos pela cura dos enfermos, consolo aos corações enlutados todos os dias. Vamos orar pelos policiais de todas as fardas, vamos orar pelos guardas municipais, pelos bombeiros, estão aí fazendo um trabalho maravilhoso. Que Deus abençoe. Vamos pedir a bênção de Deus sobre o nosso povo, sobre a cidade, sobre o nosso estado e sobre o nosso país. Senhor Deus e eterno Pai, nós louvamos o teu nome por este momento, te agradecemos, ó Pai, pela existência da rádio, pelo papel, ó Pai, social e espiritual que ela cumpre, abençoando vidas, por essa iniciativa de poder, ó Pai, abençoar policiais. Cremos que a grande maioria, ó Pai, faz o que é correto, mas tem alguns que não fazem, e isso existe em todo e qualquer lugar. Mas, ó Pai, o nosso papel é abençoar as pessoas. Eu quero te pedir graça para a família da Vanessa, essa menina que faleceu, o sepultamento, ó Pai, será agora. Abençoa a família dessa menina. Ó Deus, abençoe os que vivem situações trágicas, difíceis. Abençoe os que estão nos hospitais, não tem atendimento. Ó Deus, tenha misericórdia. Abençoe as autoridades constituídas, ó Pai, dá graça sobre eles, que eles entendam que o poder vem do Senhor. Ó Deus, abençoe a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país. Visite os enlutados, conforte, enxugue as lágrimas deles. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.